A questão é, para que serve uma terapia mesmo? Pensa nisso. Ela não vai resolver seus problemas, você vai continuar com suas contas para pagar, o seu chefe vai continuar sendo um estorvo na sua vida, você vai continuar tendo briga na família. É claro, tem algumas coisas que você pode mudar, mas no geral, muitas coisas vão continuar. E por que você não vai desabafar com um amigo, pedir um conselho? Não é isso que o psicólogo faz, o psicanalista, o psicoterapeuta? E olha só, é uma profissão nova. Se fosse tão essencial, como que não existia antes do século XIX, XVIII? Onde é que estava essa demanda? Bom, é verdade, as psicoterapias são um jeito recente de lidar com o sofrimento. Em outros momentos a gente pensava que eram possessões, às vezes algumas doenças psiquiátricas, como a gente pensa hoje, né, em termos de doença e não em termos de possessão. Mais antigamente ainda, às vezes eram lideranças em tribos, chamados xamãs, né, que conduziam algo semelhante a uma psicoterapia, davam o acolhimento necessário para a pessoa ter as transformações que precisava na vida dela. Mas hoje em dia a gente resolveu fundamentar isso em ciência, que é o que a nossa sociedade faz. Hoje em dia a gente controla medicamentos, a gente regula as coisas, a gente tenta sempre fundamentar aquilo que a gente faz. E com a psicologia e a psicanálise não é diferente. Agora, quando a gente vai lidar com o sofrimento do outro, existe muita reflexão, existe um método, existe fundamento. Olha só. Desabafar com um amigo pode te ajudar, certo? Um conselho, um ombro, mas não é isso que a gente oferece na psicoterapia. Olha só, pode ser isso também, né? Às vezes o paciente precisa de um ombro para chorar, mas não é só isso que a gente vai oferecer para ele. Tampouco nós psicoterapeutas somos conselheiros, vamos dizer para você como você deve administrar a sua vida. Mas então, afinal de contas, o que a gente faz, né? Eu já falei um monte de coisa que a gente não faz, mas o que a gente faz? E quando que a gente pode ajudar você, ou seu familiar, a pessoa para quem você está procurando essa psicoterapia? Bom, como a gente não é mágico, a gente não consegue mudar a vida de ninguém, né? No sentido de fazer o seu chefe ser mais legal, sua família ser mais compreensiva. Como a gente não consegue fazer isso, o que a gente pode fazer é te ajudar a desenvolver um estilo próprio de lidar com essas coisas. Certo? É assim que nós psicanalistas pensamos, pelo menos, né? A gente entende que existe um mal-estar na cultura, um mal-estar na civilização, e tudo que a gente pode fazer é te ajudar a desenvolver um jeito seu para lidar com isso, com esse mal-estar. E a gente faz isso deixando que você fale com liberdade. A gente quer saber como você é. Às vezes a gente fica em silêncio, que é para dar mais liberdade para você mostrar como você pensa, com o que você fantasia, quais são os seus desejos. A gente guarda o nosso momento de falar para te ajudar a costurar o que você está dizendo. É você quem, vamos dizer assim, até um certo ponto conduz o que é importante ou o que não é importante, certo? É você quem escolhe o que traz para sua análise. A gente te ajuda a costurar essas coisas. Como assim? A gente tem que criar um ambiente em que as suas questões possam surgir com alguma facilidade, com alguma espontaneidade, né? Então, a gente se propõe a colocar em consideração o que é dito. O silêncio também serve para isso, né? Para que você, como paciente, também se considere, certo? Também se veja. Então a gente faz algo como completar o sentido emergente. O que é isso? A gente te ajuda a juntar os pedacinhos da sua fala para que você consiga se ver como um todo e não com vários pedacinhos. Isso em si já tem um efeito terapêutico. Essa não é a única coisa que a gente faz em análise, né? Às vezes a gente te ajuda a fortalecer o seu ego, né? Fortalecer o seu eu, né? Aquela coisa com que a gente vai na padaria, com que a gente sai na rua. E também existem outras formas de pensar o que é uma psicoterapia. Eu falo aqui da perspectiva de alguém que faz uma psicoterapia com um método psicanalítico. Existem outras psicoterapias, eu planejo trazer aqui para o canal
pessoas que atendam nessas perspectivas também para vocês entenderem como que é, o que é, né? Mas basicamente aqui a gente começa a poder fechar o que estamos dizendo, né? Fechar com o quê? Com mais uma pergunta. Então, quem é que as psicoterapias podem ajudar? Assim, eu não vou me fazer aquela pergunta que é quando preciso de uma psicoterapia, porque as psicoterapias atendem muito mais pessoas do que aquelas que realmente precisam com urgência, sabe? Seria interessante que a gente, né, como sociedade, tivesse uma cultura de buscar psicoterapia. Porque, assim, a gente geralmente vai quando a situação já tá muito difícil. E assim, quando já tava difícil, né, só que a gente em algum momento toma coragem, né, de buscar essa ajuda. Mas, assim, podia ter buscado antes, às vezes, né? Às vezes seria interessante que, sabe, no momento anterior, quando a gente estava relativamente bem, se talvez uma terapia pudesse ter evitado um problema, né? Por isso que eu falo assim, se abre para essa experiência, sabe? Entrar em contato consigo mesmo não vai fazer mal. Quer dizer, entrar em contato consigo mesmo, assim, pode ser doloroso às vezes, mas a médio e longo prazo é uma boa ideia. Por que a gente vai procurar como primeira alternativa já se medicar? Olha só, eu entendo que existe uma questão econômica, que a psicoterapia muitas vezes é uma coisa cara para uma boa parte das pessoas, e aí só consegue mesmo procurar quando a coisa tá muito ruim mesmo, que aí vai pro SUS e aí o caso é categorizado como urgente, aí vai lá pra frente da fila. Mas, cara, se você pode pagar, pode ser uma boa ideia, sabe? Eu sempre falo assim, é um investimento em qualidade de vida. Enfim, a gente, né, os psicoterapeutas, estamos prontos para receber vocês. Por hoje é só e continua acompanhando o canal, tá? Deixa o gostei, se inscreve, vocês sabem. E o comentário ajuda bastante também.